E o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, disse que gostaria de convidar o ator Leonardo DiCaprio a conhecer como funcionam as coisas na Amazônia. A declaração foi dada nesta quarta-feira no Fórum Mundial Amazônia Mais 21, organizado pela Confederação Nacional da Indústria. Ontem nós falamos aqui que o ator fica espalhando fake news sobre a floresta. Vamos assistir agora a declaração do general Mourão. Existem 22 tipos de floresta diferente aqui dentro. Não é uma floresta única. E é muito menos uma planície. Né? Eu gostaria de convidar o nosso mais recente crítico, o nosso ator Leonardo DiCaprio, né, para ir comigo aqui a São Gabriel da Cachoeira. Nós fazemos uma marcha de 8 horas pela selva entre o aeroporto de São Gabriel e a estrada de Cucuí. E ele vai aprender em cada socavão que ele tiver que passar que a Amazônia não é uma planície. E aí entenderá melhor, né, como funcionam as coisas, né, nessa imensa região. E também hoje, em entrevista ao Jornal da Manhã, da qual Zé Maria também participou, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também comentou as acusações de Leonardo DiCaprio. Acompanhe. Olha, eu acho que o Leonardo DiCaprio deveria cuidar das coisas do país dele, da turma dele, inclusive do pessoal do meio artístico que tem muito recurso, né, mas investe muito pouco de verdade na proteção ao meio ambiente. Nós criamos agora, Zé Maria Trindade, o Adote um Parque, que vai ser assinado em breve pelo presidente da República, permitindo que pessoas físicas e jurídicas, brasileiras e estrangeiras, patrocinem a manutenção de unidades, das 132 unidades de conservação na Amazônia. Você gostou, Zé, das reações tanto do vice-presidente Mourão quanto do ministro Ricardo Salles? Eu achei a declaração do ministro, assim, amena, né? Mas é um projeto interessante. Aí o Adote um Parque. Se ele, o Leonardo DiCaprio, que é muito rico, ganhou muito dinheiro, inclusive aqui no Brasil com seus filmes, né? Se ele está realmente interessado em proteger o meio ambiente, que adote um parque aqui. Adote um parque aqui. Ele entrou numa onda que é muito alta de bater no Brasil, como se o Brasil estivesse colocando fogo na Amazônia. Isso não é real. Disse muito bem o vice-presidente Hamilton Mourão, que é um especialista em região amazônica, foi comandante militar da região amazônica, e ele me mostrou lá o seguinte, quando a gente discutia sobre a corrida armamentística da Venezuela, e ele dizendo que o brasileiro está preparado para defender a região amazônica, a Amazônia legal e a Amazônica brasileira, e ele mostrava lá de que lá por baixo daquela floresta maravilhosa existe um mundo de perigo e que os soldados brasileiros e os matreiros lá conseguem vencer qualquer um diante de uma disputa. Tá certo, tá feito o convite, que o Leonardo DiCaprio venha conhecer a realidade brasileira e não espalhe fake news como outros, fotografias de outros lugares denegrindo a imagem do Brasil. Está feito o convite e que ele adote um parque aqui e gaste um pouco de dinheiro para proteger o meio ambiente. E aí, Augusto? Excelente a ideia. Achei excelente. Felizmente, quando eu conheci a região de São Gabriel da Cachoeira, tendo como o meu condutor lá, o general Mourão, felizmente ele não propôs que eu fosse a pé, né? Fizesse a pé esse percurso aí, nós circulamos ali de avião. Mas é excelente esse negócio que confronta a pessoa com a realidade para ver como é que são as coisas, para valer, para ver como é que é a floresta. Você tem 1 metro quadrado que você tem de diversidade, né, de vegetal, é a maior do mundo, é uma coisa enlouquecida. Cada planta de 3 centímetros é diferente da outra e tal, tem tudo isso aí. Ele me mostrou o seguinte caso, num hospital de São Gabriel da Cachoeira, também hospital militar, o médico com quem eu estava conversando, isso faz uns 10 anos, ele falou, olha aqui, as coisas são tão confusas que eu vou te mostrar o caso de um bebê que era subnutrido. Ele chegou em companhia da avó, o bebê, e de uma neta, que era irmã desse bebê subnutrido. E ele disse assim, olha só, nós não sabemos de onde eles são. Eles vieram pelos igarapés de barco. Por que a avó
porque essa é a primeira a ser sacrificada na cultura daquela etnia, a menos valiosa na família. Porque primeiro é o pai, depois é a mãe, depois é a avó, não é a mais, é a terceira idade. Depois as crianças. Ela foi levar a criança. Aí então falou, pergunta para essa garota, a irmã do bebê subnutrido, como é o nome dela. E a menina respondeu assim, Concepción. Não dá para saber como é que ela fala, ou um português espanholado, ou um espanhol aportuguesado, porque a fronteira é seca. Lá é tudo molhado, mas você não tem a fronteira definida. Essa garota jamais saberá se nasceu na Venezuela ou no Brasil, para dar um exemplo. Então ele falou, aqui nós temos, entre as coisas que você descobre, a tribo que primeiro usou curare. Então, poxa, o curare é usado até no botox, né? Então, poxa, essa tribo deve ser avançada. Não, eles jogam o Rio Negro, ele quase não tem peixe, ao lado de São Gabriel da Cachoeira, que é uma grande cidade, e não tem água potável, porque os índios dessa tribo jogam curare nas águas, no meio do lixo, do descartável, tá? Eles fazem isso. Então você vai vendo detalhes que mostram que a cada passo você vê uma Amazônia. Vem um doutor em Amazônia que nunca passou, mas nem sobrevoando em avião de carreira. A Amazônia para dar um diagnóstico, oferecer um diagnóstico em inglês sobre o que se passa por lá. Visite, eu até dispenso do parque, mas não deixe de fazer a visita, que o pessoal te recebe muito bem e mostra tudo. Fala, Fiuza. Acho que o DiCaprio não vai atender ao convite do Mourão, porque ele não está preocupado com a Amazônia, ele não está nem aí para a Amazônia. O DiCaprio, nesse caso, ele é uma espécie de Boulos de Hollywood. Ele está tão preocupado com a floresta amazônica quanto o Boulos está preocupado com a cidade de São Paulo. Eles querem viver soltando umas frases e cultivar uma plateia distraída. Não passa disso, não.